Amor Possessivo, livro de Lucy Monroe, parte 1. Um despertar, uma proposta, um prêmio. Quando a herdeira Romy Grayson experimenta o poder de sedução de Maxwell Black, sabe que precisa se afastar, principalmente ao descobrir o quanto ele a deseja. Max acredita estar no controle de qualquer situação, mas Romy conseguiu encontrar um ponto fraco em suas defesas e depois o abandonou. Agora, ele está determinado a terminar o que começaram e usará todas as armas para ter Romy em seus braços, até mesmo chantagem. O que quer que eu faça, Romy, minha doce virgem? Por que tais palavras soavam tão ardentes na voz dele? Excitá-la? Não estava se queixando alguns segundos atrás. Não tinha como negar, e não tinha certeza se queria fazê-lo. Nem você. Mas ele parara, e Romy nem pensara em tentar. Droga. Não, e nunca o farei. Por que ele tinha de dizer coisas como aquelas? Coisas que a faziam ter esperança, quando esperança e aquele homem não combinavam. Ainda queremos coisas diferentes. Tem certeza? Se eu não tivesse parado, você teria me deixado possuí-la aqui e agora. Max estava falando sobre sexo quando ela estava se referindo a relacionamento. E ele sabia muito bem disso. Teve algum prazer doentio em esfregar a fraqueza na minha cara? Não é fraqueza, Milaya. Querida leitora, Maxwell Black lutou muito para chegar ao topo e nunca permitiu que nada nem ninguém o impedisse. Por isso, quando descobriu que Romy Grayson havia adquirido ações de uma grande empresa, sabia que precisava reencontrá-la. Eles tiveram um caso breve, mas Romy fugira com medo de se envolver demais. Max agora deseja a empresa e a mulher, e não poupará esforços para conquistar seus objetivos. Boa leitura. Capítulo 1. Fúria lutando contra a dor da traição com movimentos cuidadosos. Romy Grayson pousou o telefone na mesa. A tentação de arremessar o celular para outro lado do recinto foi imensa. Aquele magnata mentiroso e manipulador, oportunista. Maxwell Black deixara bem claro para Romy que não estava no mercado para relações duradouras, mas que isso não significava que não estivesse interessado em alguma outra coisa. Durante anos, sua generosidade com amantes, dentro e fora da cama, havia fomentado muita fofoca, assim como os inesperados rompimentos amigáveis. Max prometera para Romy prazeres sexuais além da sua imaginação. Ele dissera que ela seria o único foco do seu interesse, até se cansar dela. O magnata playboy supremamente rico oferecera completa fidelidade para Romy com prazo de expiração. Ela recusara. Recusara a promessa. Recusara as possibilidades. Recusara a certeza de um coração partido. Haviam saído apenas algumas vezes, mas ele despertara nela uma profundidade de sentimentos tão assustadora quanto imediata. Apavorada com tal intensidade, Romy não teve dúvidas de que não sobreviveria com o coração intacto a um rompimento mais adiante. Ir embora após a breve e quase platônica aproximação já fora suficientemente doloroso, quase sendo a palavra-chave. Max oferecera para Romy o seu primeiro gostinho de prazer sexual. Assombrada com as sensações que ele provocara, ela chegara perto de se entregar à oferta de Max. Contudo, no fim, não tivera escolha. Não com a atitude dele. Apesar de todo o seu jeito espírito livre, no fundo Romy era tradicional. Queria um lar, uma família e um homem que amava olhando para o futuro,
não para a data de validade da relação. O mesmo homem estivera preparado para desposar a quase irmã de Romy, Madison Archer, por um preço. Ações da Archer International Holdings e a perspectiva de assumir a empresa quando Jeremy Archer se aposentasse. Isso fez que Maxwell Black tentasse quebrar sua regra de nada de compromisso. Safado mercenário. Ramona! O chamado trêmulo do pai veio do gabinete onde ele atualmente costumava passar a maior parte do tempo. Só costumava ir para o escritório umas 2 vezes por semana. Seu diretor de operações de longa data se encarregando de praticamente tudo que dizia respeito à administração da Grayson Enterprises. Alguns poderiam ter esperado que Romy fosse assumir os negócios do pai, mas não o pai dela. Harry Grayson sempre deixara claro que esperava que a filha seguisse os próprios sonhos. No gabinete mal iluminado pelo sol, o pai de Romy estava sentado no sofá, virado para a tela escura da fina TV presa na parede. O copo em sua mão estava vazio, com a exceção de alguns cubos de gelo. Olhos castanhos injetados sugeriam que não fazia tempo que o copo ficara vazio, e que também não fora um acontecimento comum nas últimas horas. Adiantando-se, ela tomou o copo dos dedos dele. Ainda é dia, papai. Você não precisa disso. Houvera um tempo em que ele não tocava no álcool antes do cair da noite. Posteriormente, no entanto, passara a beber tanto a ponto de ir para a cama todas as noites embriagado, o que tornava um perigo até mesmo subir as escadas. Mas não era comum beber durante o dia. Ao longo dos últimos anos, enquanto ele estivera estudando fora, a bebedeira fora se agravando. O pai agora começava na hora do almoço e com um copo de vinho que frequentemente se transformava em uma garrafa. Mas beber tão cedo no dia ainda era uma novidade. Ele demorou alguns segundos para reconhecê-la. Ramona? É, papai. Você me chamou. Chamei? Sim, papai, chamou. Ele passou o olhar confuso pela sala, como se preocupando com a resposta. Acho que perdi o controle remoto. Romy curvou-se e pegou o pequenino objeto no chão, logo à frente dos pés dele. Aqui está. Obrigado. Ele franziu a testa. Não está funcionando. Ela apontou a mão para a TV e proferiu o comando para ligá-la. A voz do comentarista do noticiário da tarde tomou conta da sala. Está funcionando direitinho. Não ligou para mim. Não era surpresa. O controle remoto estava programado para aceitar instruções vocais usando comandos pré-programados, não palavras distorcidas pelo álcool. Parece estar aborrecida, gatinha. Esse era o pai dela. Mesmo com o cérebro embebido em álcool, ainda se preocupava com ela. Não era difícil para ela lembrar que, mesmo bêbado, Harry era 2 vezes mais pai do que um homem como o pai de Maddie jamais poderia ser. Estou bem. Não, não está. Ele enfatizou cada palavra, e por algum motivo, Romy sentiu vontade de chorar. Não é nada sério. Não, sei que é alguma coisa. Por um instante, o pai dela não era mais o bêbado determinado a destruir o próprio fígado. Era o homem que amava tanto a sua mãe que a desposara contra a vontade da própria filha. Era o sujeito que criara Romy sem qualquer ajuda dos parentes, desde que a filha tinha 3 anos. É uma velha história. E ela caíra direitinho nela. Por que não me conta? Me apaixonei por um homem. Não havia me dito. Romy achou melhor ignorar a pergunta para não magoar ninguém. Ele me disse que não quer compromisso. E você descobriu que ele é casado? Perguntou o pai, parecendo zangado. Não, mas descobri que ele está disposto a se casar. Pelo preço certo.
Que safado! Exatamente! Você está melhor sem ele, filha. É claro que estou. Se ao menos pudesse convencer o coração com a mesma facilidade que convencerá a cabeça. Maxwell Black estava entediado. Comparecer a tais eventos raramente trazia algo além de algumas horas maçantes intercaladas com breves instantes de realização de contatos úteis. Ah, ele acreditava na causa. A festa de gala de hoje era para arrecadar fundos para o combate à fome de crianças em idade escolar. Considerando o foco da noite, provavelmente teria a oportunidade de praticar um dos seus passatempos favoritos, observar Romy Grayson. Tocá-la era mais satisfatório. Contudo, ela recusara sua proposta de uma relação sem termos definitivos. Demonstrando raro autocontrole, ele decidira não insistir. Havia algo diferente, quase especial, sobre a herdeira da família abastada de São Francisco. Uma vulnerabilidade que ele não estava disposto a explorar. Ficara longe dela mais por conta de autopreservação do que qualquer outra coisa, o que era novidade para ele. Sentia-se protetor com ela, de uma maneira que não entendia, de uma maneira que poderia ser manipulada caso ela viesse a descobrir, o que significava que Romy jamais poderia saber. Ainda assim, planos e intenções mudam, e estavam chegando à conclusão de que, no final das contas, talvez ele e Romy tivessem um futuro, contando que Maxwell ditasse os termos. O suave perfume de jasmim e baunilha que ele sempre associava à herdeira chegou a ele antes dela. Ora, ora, ora! Se não é Maxwell Black, o senhor magnata? Em um movimento deliberado, voltou-se lentamente para ela. O sedoso cabelo negro cortado à altura do queixo emoldurava o rosto de fada de Romy, seus lábios em formato de arco desenhando um incomum traço reto. A maquiagem estava dramática, ressaltando o azul dos olhos, olhos que lançavam acusações que ele não compreendia, ou talvez compreendesse. Boa noite, Romy. Você está muito linda hoje. O elegante vestido azul pavão lhe acentuava as curvas modestas, salientando toda a delicada feminilidade peculiar de Romy. Fragilidade em conflito com a sua abordagem ousada de vida. Romy não considerava nenhuma causa grande demais e nenhum oponente demasiadamente intimidador para encarar. Mignon, com 1,65 m e uma personalidade que mais do que compensava a estatura pequena, Romy Grayson deixara Maxwell intrigado desde o primeiro encontro deles. Obrigada. Amarrando a cara, ela relutante disse: Também está muito bonito hoje. Não reconheço o estilo do smoking. É de algum dos alfaiates de Savile Row? Ele sorriu, impressionado com o poder de observação dela. Para alguns, ter a roupa feita sob medida poderia ser considerada um luxo. Contudo, para Maxwell, era muito mais do que isso. Ter um terno feito especificamente seguindo as orientações dele passava uma impressão de acordo com a reputação de controle total, dentro e fora das salas de reuniões que Maxwell tinha. O meu confeccionador de ternos é local, mas aprendeu com um alfaiate de Savile Row, sim. Percebo que não deu o nome dele. Por quê? Está procurando um novo alfaiate para o seu pai? Seu alfaiate era extremamente caro e criterioso na escolha dos clientes. Maxwell duvidava que fosse aceitar um alcoólatra à beira de afundar a sua empresa no fundo de uma garrafa de uísque. A ligeira careta de Romy foi rapidamente disfarçada. Não, claro que não. É preciso aguardar 1 ano na lista de espera
para poder usufruir dos serviços do meu alfaiate. Maxwell se viu oferecendo a verdade como desculpa, um esforço incomum da parte dele para poupar os sentimentos dela. Aposto que você arrumou um jeitinho de burlar isso, não é? Maxwell sorriu. De jeito nenhum. O homem é rígido no que diz respeito à sua agenda e ao padrão dos clientes. Ainda assim estou surpresa, falou Romy. Sua intenção de provocá-lo era clara. Alguma coisa, sem dúvida, estava incomodando-a. Está surpresa? Claro, você é um homem muito oportunista. Ele não podia negar isso, nem queria. Sua capacidade de identificar e tirar vantagem de oportunidades era algo que ajudara Maxwell a transformar seu negócio e sua fortuna no que eram hoje. Pessoalmente, um multimilionário, sua empresa, a Black Information Technologies, ou BIT, estava avaliada em 10 vezes a sua fortuna pessoal. Nada mal para um canalha de 32 anos, sem qualquer ligação conhecida com a riqueza, como Romy, que nascera em uma família endinheirada. Contudo, era evidente que algo no tocante a essa característica incomodara Romy, pois como ela não tinha como estar a par dos planos de Maxwell, estivera considerando para a empresa do pai dela. Tinha de ser uma outra coisa. Passando na cabeça os acontecimentos da última semana, Maxwell pensou ter encontrado a resposta. Você falou com Madison Archer. Falo com Madison todos os dias, várias vezes ao dia. A crescente irritação no tom de voz de Romy não deixou dúvidas no tocante a ele estar na pista certa. Embora ainda não houvesse entendido por que o fato de Jeremy Archer ter oferecido o contrato de negócios baseado no casamento para Maxwell incomodasse Romy. Não posso ser considerado culpado pelos atos do pai dela. Não que fosse hesitar em tirar vantagem das condições favoráveis propostas por Archer. Romy cruzou os braços, recostando-se para trás em uma pose típica de irritação, só por sua disposição em participar deles. Ele aproveitou um instante para apreciar o modo como a pose dela comprimia os seios pequenos, criando a sombra de um tentador decote. Tudo no corpo dela o excitava. Magra, com curvas modestas, ela ainda assim era 100% uma mulher sedutora. Fui a uma reunião em que Jeremy Archer ofereceu um contrato muito lucrativo e a sua irmã, por sua escolha, saiu-se muito bem. Embora não estivesse preparado para contar para Romy como Madison mantivera o pai na linha. Maxwell tinha planos para tal informação. Afinal de contas, era um canalha oportunista. A não ser que tivesse interpretado Madison Archer erroneamente, ela não compartilhava seus atos com a melhor amiga, o que dava certa vantagem para Maxwell lidar com Romy. Ela faria qualquer coisa para impedir que a irmã por escolha fosse prejudicada de qualquer maneira, mesmo pelas ações precipitadas da própria Madison. Estava disposto a quebrar suas próprias regras por um preço? Zombou Romy. Ah, agora ele entendia. Maxwell até ficava surpreso por Madison ter compartilhado sua oferta com Romy. A herdeira de Archer jamais havia considerado-a seriamente, e ele não estava esperando que considerasse. O que não significava que ele não aproveitaria a oportunidade de fazer Victor Beck suar um pouquinho. Desde crianças eram amigos e competidores. Ainda assim, Romy estava aborrecida que Maxwell tivesse feito a contraproposta. Isso podia ser um bom sinal para os seus planos no tocante a ela. E tal preço não foi o amor. Ele carregou a última palavra com o seu tipo peculiar de desdém. A herdeira, por demais emocional e incrivelmente ingênua, considerava o sentimento a única motivação digna de nota. Mesmo após a perda de tal amor,
ter resultado na quase destruição do pai e do que restava da própria família. Não, estava mais para 30 moedas de prata. Seus olhos azuis arderam com o fogo que ele queria ver na cama. O gostinho que tivera dela apenas servira para abrir o apetite de Maxwell, e viera a aceitar que só seria saciado com acesso irrestrito àquela mulher. Seu comentário sugere que eu traí alguém, mas eu não traí. Já fazia quase um ano que ele e Romy haviam seguido caminhos distintos. Talvez você tenha traído a própria integridade. E o que há de desonesto em um acordo de negócios em que os termos são claramente expostos para todos os envolvidos? Quer dizer que a sua regra de sem compromisso só servia para mim? A voz de Romy mostrava dolorosa decepção. Ele não gostou de ouvir. Não ofereci para Maddie o tipo de compromisso que você acha que precisa. Ofereceu-se para casar com ela. Ofereci um acordo de negócios sem direitos conjugais ou promessa de fidelidade. Nossa, isso é horrível! Romy estava ficando genuinamente agitada e sua voz começava a se elevar. Logo chamaria a atenção daqueles ao redor. Pegando-a pelo cotovelo, ele começou a conduzi-la na direção da sacada, torcendo para que estivesse deserta. — Aonde estamos indo? Perguntou, sem tentar se libertar. — Para algum lugar mais reservado. Maxwell lembrou-se de uma pergunta similar e de uma resposta quase idêntica, contudo com um objetivo diferente. Quisera beijá-la. Na ocasião, ela tivera fervilhando com emoções muito diferentes de raiva. Ela também queria beijá-lo. Sua resposta quase o fizera perder o controle do próprio corpo pela primeira vez desde que inicialmente experimentara o sexo. A sacada estava tão deserta quanto ele esperava, com apenas um casal na outra ponta, às sombras. A iluminação fraca e os 10 metros que separavam os dois casais garantiam certa privacidade, desde que ele e Romy não erguessem as vozes. Ela estremeceu ante o ar frio, e ele a puxou para um canto onde vasos de planta estrategicamente colocados os protegiam do vento e de olhares curiosos. Ainda assim, a noite estava fria. Tirando o paletó, colocou-o ao redor dos ombros de Romy como se fosse uma capa. — Melhor? Perguntou. Assentindo, Romy mordeu o lábio inferior em um gesto de vulnerabilidade que quase o desarmou de sua intenção de conversar. Não precisava ter me dado seu paletó. Ela apertou ao redor do corpo, inconscientemente contradizendo as próprias palavras. Não ficaríamos aqui fora muito tempo. Não sei por que vim aqui com você em primeiro lugar. Porque está zangada por eu ter considerado a proposta de negócios de Jeremy Archer. E precisamos conversar a respeito disso. Romy suspirou ante o olhar insistente dele. Maddie merece mais do que um casamento de negócios. Ela fitou Maxwell com uma mistura de emoções que ele não soube identificar. E você também. Não considero Madison particularmente atraente. Abrir mão de direitos conjugais não teria representado nenhum grande sacrifício. Ela é linda. Encontro beleza em uma embalagem diferente. A herdeira ruiva, sem dúvida nenhuma, era agradável aos olhos, mas pessoalmente não dizia muito para Maxwell. Ele gostava de corpos mais magros, em geral preferindo mulheres altas, devido à sua própria altura de mais de 1,95 m. Apesar dos quase 30 centímetros de diferença em altura, Romy se encaixava surpreendentemente bem nele. Preferia cabelos escuros e adorava as mechas negras dela. As feições de fada eram um atrativo inesperado. Antes de Romy, jamais se vira atraído por olhos azuis.
mas os dela eram tão lindos, tão expressivos, que ele os achava intensamente sedutores. Gostava de saber tudo o que suas parceiras sexuais estavam pensando e sentindo. Os olhos de Romy revelavam o que sua encantadora sinceridade verbal não revelava. E ao contrário da sua hipe, que raramente corava, as faces frequentemente rosadas de Romy, pelo menos na presença dele, eram igualmente expressivas. Apenas não entendo como poderia estar disposto a se casar com ela. Eu estava disposto a cogitar a ideia, mas ela não estava interessada em mim para eu ser seu futuro marido, e eu sabia disso antes mesmo de propor apenas o matrimônio. O quê? Como é que sabia? Madison Archer pode ser melhor do que você em ocultar as emoções. Mas não havia a menor dúvida de que apenas um homem naquela sala de reuniões tinha qualquer chance de cumprir o contrato proposto pelo pai dela. Romy sorriu delicadamente. Eles ficam bem juntos. Vamos torcer para que sim. O noivado de Victor e Maddie já fora anunciado, assim como a data do casamento. Maxwell não conhecia bem Madison Archer. Contudo, o que sabia dela, gostava e respeitava. E apesar de muitos considerarem Victor o rival de longa data de Maxwell, o homem que compartilhava da sua ascendência russa era um dos poucos que ele chamava de amigo. Considerando o fato de que os dois pareciam estar aceitando o acordo com aspirações românticas debilmente disfarçadas, pelo menos no que lhe dizia respeito, e um futuro juntos como objetivo, Maxwell torcia para que tudo desse certo para eles. Não acreditava em vínculos românticos permanentes. Considerava o casamento igual a qualquer outro contrato, para ser mantido enquanto beneficiasse a ambas as partes. A mãe lhe ensinara desde novo a enxergar relações românticas como meios para se atingir um fim. Natalia Black contara para o filho que o amor era o maior de todos os contos de fadas. Ela acreditara em Maxwell e lhe dissera que ele poderia ser qualquer coisa que ele quisesse, mas que jamais deveria se entregar ao suposto amor. Segundo ela, o amor servia apenas para enfraquecer as pessoas e fazer com que perdessem o foco. Maxwell não sabia dizer de onde haviam vindo as lições da mãe, mas conhecia suas próprias e, desde cedo, descobrira que ela tinha razão. Deixar a Rússia e a família desaprovadora em busca de um novo começo na América não significava que Natália teria de abrir mão de sua tendência de construir o seu ninho com os galhos dourados dos parceiros de leito com duração definida e escolhidos a dedo. A transitoriedade dos homens na vida da mãe lhe ensinara uma coisa: não existia para sempre. E quem quer que acreditasse nisso não passava de um tolo. Apenas um homem chegara perto. Um homem que fizera a Natália reluzir com a satisfação de um companheiro bem escolhido e que demonstrara um interesse paterno por Maxwell, como nenhum dos outros parceiros da mãe já o fizera. Por 3 anos, Maxwell tivera uma figura paterna para aparecer nas suas atividades. Alguém interessado em ensinar para ele o que era ser um menino crescendo na América. Contudo, Carly logo voltou para a mulher de quem se separara e para os seus verdadeiros filhos. E Maxwell jamais voltou a ver o homem. Natália perdeu o brilho, mas não a determinação de dar para Maxwell todas as chances que a vida na América tinha para oferecer. Madison disse que achou que algo nas alegações de Perry o intrigaram. Romy o fitou atentamente com o senho franzido. Despertado de qualquer de seus pensamentos, Maxwell precisou de um instante para se recuperar antes de dizer: "Sabe como eu gosto de estar no controle na cama." Foi o que eu achei. Ele não escondera suas preferências durante os beijos e toques.
Eu não tinha qualquer intenção de levá-la para a cama. Sendo assim, faz sentido que minha preferência por controle não tenha sido o motivo de eu ter ficado intrigado. A expressão de Romy mostrou a sua confusão. Então por quê? Achei interessante que Perry houvesse feito as alegações que fez. Quanto mais obscena a história, mais dinheiro ele conseguiria por ela. Perry Water não é capaz de exercer um papel mais dominante no sexo. Maxwell foi capaz de dizer com desdém ainda maior do que o contido na voz de Romy. E como você sabe? Eu já o conheci. E o que vira do outro homem não o impressionara nem inspirara a conhecê-lo melhor. Não possui a confiança nem a atenção para as necessidades da parceira para ser bem-sucedido nesse papel. Tenho certeza de que é um amante egoísta, falou Romy com a sua costumeira sinceridade direta. Ele já era um amigo egoísta. Provavelmente tem razão. Maxwell sentiu os lábios se repuxando como costumavam fazer na presença dela. Romy Grayson sempre o divertia, mesmo quando não era sua intenção. Ela o intrigava tanto pela atração que sentia por ela, quanto pelo fato de ser tão diferente dele. Maxwell não conseguia entendê-la. Não era algo a que estivesse acostumado. Entender as motivações das pessoas era parte do que o tornava tão bom no mundo dos negócios. Sabia como identificar uma necessidade e como explorá-la, sem comprometer o próprio senso de honra. Talvez não fosse tão reluzente nem descomplicado quanto o de Victor, mas Maxwell também tinha o seu. A natureza mercurial de Romy a tornava um enigma. Tivera certeza de que ela concordaria com a sua oferta de monogamia de duração limitada, mas ela não concordara. Ainda mais inexplicável, sua reação lhe dizia que a oferta a magoara de alguma maneira, o que ele não estava esperando e o que descobriu não gostar. Então, por que ficou intrigado? Por que acha? Ela parou e pensou, o que não era algo que a maioria das pessoas esperaria dela. Romy era considerada passional e impulsiva, mas Maxwell já aprendera que ela raramente agia sem pensar. É mais curioso do que qualquer outro homem que já conheci, disse ela por fim. A situação não fazia sentido para você, de modo que quis entendê-la. Ele assentiu. No fundo, não se surpreendendo que ela houvesse decifrado com tanta facilidade a reação dele. As histórias em si já eram um enigma, concordou Maxwell. Apesar de você e Madison Archer terem a tendência de aparecer sob os holofotes da mídia, nenhuma das duas é conhecida por proezas sexuais. Algo no qual ele deveria ter prestado mais atenção antes de fazer a sua proposta. Deveria ter adivinhado que o motivo pelo qual não havia muita especulação sobre a vida sexual de Romy na mídia era porque ela não tinha uma. Tal inocência não a deixaria suscetível ao tipo de relação que Maxwell estava acostumado a oferecer para as suas amantes, o que significava que, se ele quisesse Romy, e o ano que passaram separados havia deixado bem claro que no momento ninguém mais bastaria para ele, teria de pensar em um acordo diferente daquele. Um que agradasse a ambos. Se o seu plano exigia um pouco de que poderia ser considerada irresistível persuasão, bem que assim fosse. Vencer era a chave e ponto final. Capítulo 2. E você acha isso intrigante? Romy exigiu saber. Max se divertia com o fato de ela e Madison não serem conhecidas por sua promiscuidade sexual, sem dúvida seguindo tal linha de raciocínio até a sua conclusão correta. Não eram conhecidas assim porque jamais haviam sido sexualmente promíscuas. O máximo de experiência que Romy já tivera nesse campo fora com o próprio Max. Nem tanto,
Apenas trouxe à luz algumas verdades. O que você quer dizer? Como se ela não soubesse. Ele descobrira. Se houvesse algo a ser publicado sobre a vida sexual de Madison, os abutres da mídia já o teriam feito. Sendo assim, não havia nada a ser publicado. O rosto lindo de Max contorceu-se em um sorriso cínico. Quer que eu soletre para você? Acho que não. Romy reprimiu um suspiro. Queria falar da razão dos seus amantes não existentes jamais serem discutidos na mídia, ainda menos do que queria discutir a condição deteriorante do pai. Até mesmo com Maddie. Se Romy fingisse que estava tudo bem, talvez isso acabasse se tornando verdade. O fato de passar várias horas do dia tentando corrigir as injustiças e os excessos do mundo no qual vivia, mas de não poder encarar a ruína da própria família, não lhe escapava. Qual é o problema? Perguntou Max em um tom que, vindo de qualquer outra pessoa, ela teria chamado de preocupação genuína. Mas vindo de Max, provavelmente indicava o instante em que seu tubarão interior sentira o cheiro de sangue na água. Nada. Isso não é verdade. E você se importa? Perguntou com uma carregada dose de ceticismo. Ele a puxou para mais perto. Sim, isso importa. Estavam apenas postados ali, sem qualquer inimigo ou mesmo a mídia perniciosa à vista. No entanto, aquele corpo lindo parecia servir de escudo entre ela e o resto do mundo. Era uma das coisas mais perigosas a respeito de Maxwell Black. Como ela se sentia segura na sua presença. Era um predador de marca maior, mas a fazia sentir-se protegida. Por quê? Por que os sentimentos dela haveriam de fazer qualquer diferença para ele? Ela não representava nada para ele. Seu olhar capturou o dela. Você é importante para mim. Ah, não acredito em você. Como uma parceira sexual em potencial, talvez ela tivesse algum valor. Contudo, jamais haviam sido amigos. Vai acreditar. O quê? Espere. Ele estava falando como se tivesse em um futuro. Parece um pouco confusa, minha pequena e doce ativista. Não sou nada sua. Ah, não é? Não. Quer dizer que esteve namorando? Ela abriu a boca para dizer que, claro que sim, mas não conseguiu forçar sequer uma palavra de inverdade através dos lábios. Romy podia ser um profissional em evitar as coisas. Contudo, era incapaz de contar a menor das mentiras. Confundir? Sim. Enrolar? Sem dúvida. Não lhe faltavam artifícios. Mas mentir descaradamente? Sem chance. Minha vida amorosa não é da sua conta. Ora, Romy, você não tem uma vida amorosa. É o que você pensa. Isso mesmo. Devolva para ele sem confirmar nem negar. Ela daria uma espiã e tanto. Bem, exceto pela coisa toda de ser incapaz de mentir. É realmente o que eu digo. Dê o nome de um homem que seja com quem tenha saído desde que recusou a minha proposta. Ela fitou Max com intensidade, louca para conseguir tirar um nome que fosse da cartola. Qualquer nome, mas não conseguiu. Não era apenas ela. O pai dizia que herdara a característica da mãe. Romy gostaria de poder se lembrar de Jenna Grayson, mas a mãe falecera quando Romy tinha apenas 3 anos. Aposto que você poderia dar 100 nomes. Devolver o saque era a melhor estratégia. Nem mesmo meia dúzia. Ainda era uma boa vantagem sobre ela. Você trabalha demais. Era um problema. Acha mesmo? Sei que trabalha. Cansara de ver evidências disso no breve período em que saíam juntos. Ele não se moveu, mas subitamente Romy sentiu como se ele estivesse mais perto.
Tocar uma empresa como a BIT não é possível em uma semana de trabalho de 40 horas. Seria se você não tivesse tão determinado a ser o rei do mundo. Ela sentiu-se tentada em encostar-se a ele e permitir que Max a abraçasse. Não era loucura? A risada de Maxwell a aqueceu de um modo como nem o paletó do seu smoking foi capaz. Juro que não estou tentando me tornar o rei do mundo. Apenas da sua parte dele. Bem, eu tenho concorrência. É o que você diz. Ela só não sabia se acreditava. Maxwell tinha uma veia implacável que exigia que sempre tinha de estar por cima, mesmo que chegar lá significasse uma batalha suja e sangrenta. Nenhuma das mulheres com quem saí no último ano mereceu um telefonema para uma segunda saída. Ah, pobres coitadas! O sorriso de Max era predatório e um pouquinho arrasador. É o que você pensa? Era o que ela sabia. Dar as costas para ele foram uma das coisas mais difíceis que Rome já tivera de fazer, mas de modo algum lhe daria a chance de ter o coração dela apenas para parti-lo. E era certo que ele o faria. Gostei de sair com você. Apesar de gostar ser pouco, ainda assim foi fácil falar porque era a verdade. E eu gostei do nosso tempo juntos. E isso não é bom? Não, não é bom. Você me rejeitou. Queríamos coisas diferentes. E aparentemente ela não pensara em lhe oferecer parte de uma empresa para obter o que queria. A ideia de fazer isso quase fez com que irrompesse em uma gargalhada, que ela foi capaz de conter, mas não conseguiu deixar de disparar algumas palavras zombeteiras. Que pena que o meu pai não colocou a minha mão em casamento à venda, não é? Max puxou-a para si, inclinando a cabeça para baixo. Era exatamente o que eu estava pensando. Você é um cretino. Ela riu ao falar tais palavras, respondendo ao sarcasmo dele, mas fez com que seus lábios estivessem entreabertos quando a boca dele cobriu a dela. Ardor apossou-se dela quando o corpo traiçoeiro derreteu-se de encontro ao dele sem qualquer hesitação, ou mesmo sem a autorização da parte pensante do seu cérebro. Subitamente forçada a uma admissão incontestável de um ano de inanição dos seus sentimentos, ela retribuiu o beijo com uma voracidade que se esforçara muito para negar. Voraz, agora, ela não teve a menor chance de reverter a maré de sentimentos que estourou no seu íntimo. Era o preço de ignorar as emoções em vez de confrontá-las. Queria aquele homem com cada fibra do seu ser, independentemente do quanto o cérebro lhe dissesse que era uma péssima ideia. Seus lábios discordaram ao movimentarem-se de encontro aos dele, a língua ansiosa chocando-se com a dele, o corpo sensível ao seu toque. Deslizou as mãos por sobre o peito rijo de Max, mapeando os contornos dos músculos trabalhados capazes de causar inveja a um triatleta, sentindo o calor de sua pele mesmo através do tecido da camisa. Roçou os dedos sobre os botões dos mamilos entumecidos e deliciou-se com as evidências do efeito que exercia sobre ele. Com um rosnado feroz, Maxwell flexionou o corpo de encontro ao dela. E Rome teve a prova ainda mais potente de sua evidente excitação quando a vara intimamente grande roçou nela. Não devia ser confortável para ele estar preso nas roupas naquelas condições, mas não se queixou e nem recuou. Quando ergueu os braços para lhe envolver o pescoço, puxando-o para si, colocando-se ao seu corpo, o paletó de Max caiu dos ombros dela. Será que ela estava sentindo fagulhas saltarem em cada uma das terminações nervosas de onde os dois corpos se encontravam? Sentiu uma espécie de efeito dominó. Quando o corpo dela explodiu de prazer ante o toque simples, contudo muito íntimo,
O beijo adquiriu uma qualidade atômica. Suas bocas se devoraram. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, desceram pelas laterais, por sobre as nádegas, em todo lugar. As delas se entrelaçaram atrás da nuca, enquanto Romy ondulava de encontro a ele, oferecendo fricção, recebendo o estímulo de que precisava. Era insanidade, o modo como ela respondia à proximidade de Maxwell, ao incessante e insaciável desejo. Sensações com as quais sonhara durante quase todas as noites e fingira esquecer todas as manhãs. Contudo, não experimentara em mais de um ano, rugiram através do seu corpo em uma conflagração tão inevitável quanto os incêndios florestais que ardiam no sul todos os verões. Transformou as muralhas de suas defesas em cinzas. Tudo o que ela pôde fazer foi aguentar firme e torcer para não ser consumida de vez. Foi Max quem interrompeu o beijo, quem deu um passo para trás. Sentindo desejo demais para se sentir constrangida, Romy exigiu saber. O que foi? Ele a queria. Podia sentir isso. Da próxima vez que fizermos sexo será em uma cama, e eu só vou parar depois que tiver chegado ao clímax comigo dentro de você. Sua respiração estava irregular, contudo a voz estava carregada de certeza absoluta. Ela mal conseguiu conter o quando que queria saltar de seus lábios. Ah, puxa, péssima ideia, mas ela queria. Queria tanto, tremia de vontade de continuar o que haviam começado, apenas para voltar a experimentar estar nos braços dele. Isso não pode acontecer. Lamentou não haver nenhuma certeza na sua voz, apenas um pouco de autopreservação que restava nas cinzas ao seu redor. Isso é mentira, e você não costuma mentir. Ela abriu a boca para negar, mas droga, ele tinha razão. Por favor, não faça isso comigo, Max. O que quer que eu faça, Romy, minha doce virgem? Por que tais palavras soavam tão ardentes na voz dele? Excitá-la? Não estava se queixando alguns segundos atrás. Não tinha como negar. Não sabia nem se queria fazê-lo. Nem você. Mas ele parara. E ela nem pensara em tentar. Droga. Não, e nunca o farei. Por que ele tinha de dizer coisas como aquelas? Coisas que a faziam ter esperança, quando esperança e aquele homem não combinavam. Ainda queremos coisas diferentes. Tem certeza? Se eu não tivesse parado, você teria me deixado possuí-la aqui e agora. Ele estava falando sobre sexo quando ela estava se referindo a relacionamento. E ele sabia muito bem disso. Teve algum prazer doentio em esfregar a minha própria fraqueza na minha cara? Não é fraqueza, Milaia. Se é o que você diz. Faltava convicção nas suas palavras, mas ele sabia muito bem o efeito que usar formas de tratamento afetuosas em russo tinha sobre Romy. Não era apenas o fato de chamá-la de querida, Milaia, mas o fato de só usar aquela palavra com ela. Romy perguntara quando achara que Max estava simplesmente se referindo a ela da mesma maneira que fazia com todas as mulheres com quem dormira. Ele admitira jamais ter usado palavras carinhosas em russo com qualquer outra mulher. Ela não perguntara o porquê. Arrependia-se de não tê-lo feito. É o que sei, respondeu ele, não faltando convicção em seu tom. Sua paixão é impressionante. Mas você parou. Não poderia ter sido tão impressionante assim. Porque quero algo melhor para sua primeira vez. É uma grande suposição essa que está fazendo. Vai tentar negar a sua inocência? Não. Minha primeira vez não será com um homem que coloca prazo de validade nas namoradas antes mesmo de começar a relação.
E, no entanto, a sua primeira vez será comigo. Eu estava falando de você. Não, estava falando sobre uma circunstância, não sobre um homem. Ela recuou, odiando como isso a fez sentir frio. Está tentando me confundir de propósito. Não, Milaia, de modo algum, estou apenas falando a verdade. E que verdade é essa? Sabia que iria se arrepender de ter perguntado. Que muito em breve a senhorita estará na minha cama. Sem prazo de validade? Não como namorado. E que diabos isso quer dizer? Ele estava tentando dizer que não queria qualquer forma de compromisso? Só uma simples noitada? Para perder a virgindade? Por que isso era um pouquinho tentador? Ele jamais respondeu à pergunta. Apenas pegou o paletó do chão e o sacudiu antes de voltar a vesti-lo. De algum modo, Romy se viu de volta no interior do salão, dançando com o homem, ignorando os olhares femininos de inveja sendo lançados na sua direção e esforçando-se para fazer o mesmo em relação à própria fraqueza diante da proximidade de Max. Ele a divertiu e cativou tanto que chegou a permitir que a levasse para casa em vez de mandar chamar o motorista do pai com o seu carro. Ainda morando com o seu pai? Perguntou ele ao parar um Maserati diante da mansão do pai dela. Ele já sabia que sim. Ou como saberia que era para levá-la até lá? Sim, moro com meu pai. Max assentiu. Nenhuma vontade de morar sozinha? Ele precisa de mim, confessou. Romy nem sequer compartilhara com Maddie como as coisas haviam piorado com o pai. No entanto, 1 ano atrás, contara para Maxwell Black, no segundo encontro. Talvez por isso ele houvesse colocado a data de validade do relacionamento após o terceiro encontro. Mas não, era simplesmente assim que Max tocava a vida amorosa ou a vida sexual, para ser mais exata. O homem não acreditava no amor. Continua. Então, acho que nesse livro a gente vai ver a Romy conquistar o Max, né? Mostrar para ele que o amor existe sim, que não é só para os tolos. Então, continua comigo, curte esse vídeo, se inscreve no canal para a gente falar sobre essa história.